Fala pessoal, beleza? Para quem ainda não me conhece, meu nome é Marco e eu sou entusiasta de carros antigos, sempre gostei de carros desde a minha infância. E hoje nós vamos fazer um vídeo um pouco diferente do que nós estamos habituados a fazer. Costumamos aí colocar os carros na estrada, falar um pouquinho aí da história deles. Mas hoje eu quero mostrar para vocês uma coisa um pouco diferente, totalmente ligado aos veículos antigos. Para mim é um grande diferencial quando a gente verifica um carro, principalmente um carro antigo, que é o manual do proprietário. Eu particularmente eu gosto muito e para mim é uma grande diferença a gente poder comprar um carro ou ter um carro antigo que possua um manual do proprietário. E essa questão que eu gosto de manual do proprietário não é de agora não. Isso começou desde que eu era criança, lá nos anos 80, quando meu pai tinha alguns carrinhos. Eu lembro que quando ele vendia, o que eu fazia sem ele saber, inclusive? Eu ia no porta-luvas e tirava o manual do proprietário, guardava comigo, quando eu ficava sabendo que ele ia vender o carro. Era uma espécie de uma recordação daquele carro, do período que ele estava usando. E aí passaram-se muitos anos e eu ainda tenho esses manuais, que eu comecei a colecionar desde os anos 80. Começando com os Escorts que meu pai teve nessa época. Meu pai teve 4 Escort na sequência. Todos esses carros, antes de ele vender, eu consegui guardar o manual do proprietário para mim de recordação. Vamos lá, vou mostrar e falar um pouquinho de cada um deles para vocês. Aqui de frente, esse daqui é um manual do Escort, tá? Esse primeiro aqui é o Escort L preto que o meu pai teve em 1987, 1988. Aqui é um carro que foi retirado na concessionária Lemar. Eu vou tentar localizar uma foto dele e ver se a gente consegue colocar aqui só para vocês terem uma ideia. Esse carro aqui era um Escort L 86, modelo 86, né? E ele era um carro que tinha todo simples, né? Toda a versão L ali com roda de ferro. Só que ele tinha um detalhe bem legal. Ele era preto, ele tinha aquela faixinha vermelha do XR3 bem na lateral dele. E esse era o famoso carro que tinha um rádio com antena elétrica. A primeira vez que eu conheci a antena elétrica na minha vida. Que meu pai foi me buscar na escola, fez até uma pegadinha. Falou, olha para trás, tá vendo aquela antena? Aí eu falei, tô. Aí ele falou, vira aqui pra frente. Aí acho que ele desligou o rádio. Aí eu olhei de novo, a antena sumiu, né? Eu achando que ele tava fazendo mágica. Mas é isso, esse é o carro aqui. É o manual dele, número de chassi. Primeiro dono, segundo dono. Meu pai foi o terceiro dono. Aqui, ó, chassi. Eu lembro que ele tinha um adesivo da Lemar, que foi a concessionária onde ele foi tirado. Aqui nós estamos falando do Escort MK3, tá? Pra quem não sabe, dá uma passada aqui no manual. O que eu achava legal desses manual, principalmente da Ford, ó, esses cortinhos aqui, ó, principalmente da Ford nos anos 80, é a qualidade dos livretos. É um papel, ó, que papel bacana. Eu não sei, não conheço muito de papel, mas ele é um papel de livro de qualidade, sabe? Tanto é que tá aqui até hoje, quase 40 anos, né? Deixa eu ver se tem a data aqui. A data de impressão aqui, ó. Segunda edição de maio de 1985. Tá aqui o primeiro manual do Escort. Escort L 85, modelo 86. Aí nós vamos aqui para o segundo manual, tá? Igual também, de um Escort. Esse Escort aqui é um GL 8586 também, se eu não estou enganado. Exatamente, ó. Estamos falando aqui de um... Ó. Foi tirado em 17/10/85, ó, Escort GL. Esse aqui era um Escort GL cinza, que meu pai teve. Por que que ele comprou esse carro aqui? Ó, tirado na Souza Ramos. Quando ele vendeu o Escort preto, ele pegou esse carro aqui. Por que que ele vendeu o Escort preto?
Porque nós estávamos num final de semana no interior, eu, meus irmãos, meu pai e minha mãe, e eu lembro que a gente estava andando numa estrada de terra, né, que o pessoal fala de chão batido, e aí a gente estava tinha um carro na frente que meu pai estava seguindo, e o que acontece? Tinha muita poeira nessa estrada, isso eu tô falando até, é a minha lembrança. Meu pai ele tentou sair um pouquinho da direita, manter ali a esquerda, para sair fora ali daquela poeira que tinha o carro da frente que ele estava seguindo. E nisso eu lembro até hoje, de repente apareceu muito rápido, assim, uma frente de aqueles dois farol de um lado do outro, assim, parecia uma Brasília, assim, vindo muito rápido na direção. Meu pai tentou jogar, mas bateu praticamente de frente. Pegou a lateral do motorista do Escort com a lateral frontal, né, do passageiro da era uma Variant 2, tá? O carro. Eu lembro que eu estava atrás do meu pai, do lado do motorista, a gente estava sem cinto, porque nos anos 80 não usava cinto, né? Cinto era um detalhe, a gente era protegido, talvez, né? E todo mundo sem cinto, meu pai, minha mãe, a gente, tá? E eu lembro que bateu, a gente voou assim no banco traseiro, eu cortei minha língua, nada demais, ferimentos leves, né? Pouca coisa ali. E por incrível que pareça, a Variant 2 não amassou muita coisa, não amassou quase nada, o Escort amassou bem. E aí o que acontece? Meu pai arrumou esse carro e a gente sabe, né? Às vezes toda vez que você arruma um carro batido, quem já passou por essa experiência, às vezes o serviço não fica bom. E eu lembro que ficava evidente ali que tinha sido feito ali o conserto do carro. E aí a decisão foi, vou vender o carro e vamos trocar, né? Aí ele colocou para vender o Escort preto. Pareceu uma troca de um Fusca 83, 1300, alguma coisa assim, se é que eu não estou enganado. Aí meu pai trocou, pegou o Fusca, recebeu uma grana de volta e tentou ficar com o Fusca para trabalhar, para viajar e tal. E aquela história, né? Todo mundo acho que deve ter história em Fusca, né? Principalmente quem viveu aquela época. Depois, quando você saia de um patamar de um Fusca para ir para um outro carro, era difícil voltar, né? E aí o que acontece? Ele não se adaptou, não se adequou novamente ao Fusca. Teve vários Fuscas, mas eu lembro que a gente até já viajou de Fusca. Mas ele não ficou, acho que um mês com o carro. Aí ele vendeu o Fusca e foi atrás de um outro carro. Ele queria um Escort. E esse Escort aqui, esse Escort 85, 86 que ele comprou, o GL, eu lembro que naquela época existia tabela de carro usado. Carro usado virava a tabela de preço, porque a inflação era muito alta. Então o carro usado sim valorizava nos anos 80. Estou falando aqui de 1987, 88 talvez. Então a tabela virava. Então as pessoas que iam vender carro tinham que ficar muito espertas quando iam fazer a venda, porque poderia acontecer a situação de perder dinheiro, de vender mais barato da virada da tabela, ou seja, o carro poderia valorizar. E eu lembro que, na época, a diferença entre o Escort L e o Escort GL era grande. Não era barato, não. E aí apareceu esse Escort GL anunciado no jornal. Eu lembro certinho, estava com meu pai, junto com meu avô. Ele achou ali o anúncio e ligou. Por incrível que pareça, era próximo da casa de onde a gente morava. E esse Escort GL, ele estava com preço tão bom que ele estava sendo vendido com preço de Escort L. E aí meu pai foi ver. Era um carro de mecânico, era o dono do carro, e ele vendeu o carro. Deu certo, meu pai viu, gostou, o carro estava inteiro, fechou. Aí, por ironia do destino, esse mecânico, a gente já levou carros no futuro depois para fazer serviço com ele. E ele sempre falava, pô, eu perdi dinheiro daquele carro, perdi dinheiro daquele Escort. E de fato perdeu mesmo, porque ele anunciou, sem se atentar à virada de tabela, e vendeu o carro mais barato do que ele valia na época, tá? Isso são curiosidades aí dos anos 80 aí para quem não viveu. Talvez aí quem tenha vivenciado nessa época vai concordar comigo aí como é que funcionava, tá? Mas voltando aqui a gente tem as revisões aqui do Escort. E esse carro aqui meu pai usou, trabalhava, viajava, era aquela coisa. Ele vendeu esse carro com mais de 100 mil quilômetros. Bom, vou mostrar para vocês então aqui esse manual do proprietário aqui, que é de um Escort GL 87 cinza. Talvez o Escort mais legal que meu pai teve. É o Escort que eu lembro que ficava na garagem, eu entrava nele, ficava simulando tentar dirigir, trocar de marcha.
esse carro aqui marcou muito. Então aqui, o manual dele tem até a capinha, ó, Mercantil São Caetano. Ó, uma concessionária de São Caetano. E a primeira coisa que a gente vê aqui, olha só que legal. Esse selo aqui. Alguém sabe o que é esse selo? Bom, eu vou falar pelo que eu me lembro na época, tá? Como eu disse, eu era criança nos anos 80, mas eu era muito antenado, ligado nessas questões aí relacionadas a carro e principalmente nos papos de adultos, né? Sempre gostei de ouvir conversa de adulto. Isso aqui era um selo que, para mostrar que você estava com o carro em dia, liberado para dirigir, você colava o selo referente ao mês do ano. Então esse daqui é o selo número 3, era o selo referente a março. Você comprava o selo e estava, vamos dizer assim, liberado aí para rodar. Não sei se é basicamente somente isso, ou se tinha alguma relação para andar com estrada ou na cidade e tal, mas acho que vale a pena até depois dar uma pesquisada, tá? Mas olha que legal, ficou guardado isso daqui dentro desse manual. Lembrando que todos esses livretos aqui só existem até hoje porque antes de vender, eu ia lá quase que para entregar o carro e eu abri o porta-luva, tirava o manual. Quando ia ver, meu pai nem via que eu tinha ficado com o manual do proprietário e talvez nem o proprietário tinha visto que estava sem o livreto. Só que naquela época ninguém valorizava isso. Ninguém. O pessoal falava que vale é o carro, não o manual. Mas, né, eu sempre achei isso muito legal. Olha só isso daqui. Nós temos uma nota